Sobre a Quaresma de São Leão Magno Papa. Objetivo das advertências: preparar os fiéis para as obras de misericórdia. Caríssimos, nós fizemos chegar frequentemente aos vossos ouvidos essas advertências contra um erro detestável, a fim de que, suficientemente instruídos, possais acolher os santos dias da Quaresma com piedosa devoção e preparar-vos para as obras de misericórdia, para merecer a bondade de Deus. Eliminai a ira, apagai os ódios, amai a unidade e ajudai-vos uns aos outros, mediante bons serviços de uma sincera humildade. Mandai com equidade aos vossos escravos e àqueles que estão subordinados, que nenhum deles seja atormentado nas prisões ou nas correntes. Cessem as vinganças, as ofensas sejam perdoadas. Transformai a severidade em doçura, a indignação em mansidão e a discórdia em paz. Percebam-nos todos os homens modestos, calmos, bons, de tal modo que nossos jejuns sejam agradáveis a Deus. Enfim, nós lhe ofereceremos o sacrifício da verdadeira abstinência e da piedade verdadeira, se soubermos nos abster de toda a maldade. Mas não tenhamos nenhuma comunhão de sentimentos com os inimigos da cruz de Cristo, para que a santidade dos fiéis não seja corrompida associando-se aos ímpios. Separe-se a luz das trevas, e os filhos da verdade fujam dos filhos do diabo. No templo do Senhor, que é a igreja do Cristo, não deve ser introduzido nada de sujo, não pode ser admitido nada de profano, a fim de que, excluída toda a impureza do íntimo dos nossos corações, seja santificado o nosso jejum e sejamos eternamente a morada do Espírito Santo, que ele se digne, depois de nos ter purificado da mancha de nossos pecados, sempre nos possuir e governar. Jejuemos, pois, na segunda, na quarta e na sexta-feira. No sábado, porém, celebramos as vigílias junto do apóstolo Pedro, que, não descuidando do rebanho que lhe foi confiado, conseguirá para nós a proteção de suas preces. Ajudados em tudo pela força de Deus Todo-Poderoso, a quem pertence com o Filho e o Espírito Santo uma só divindade, uma só majestade, nos séculos dos séculos. Amém. Sobre a Quaresma de São Leão Magno Papa, extrema vigilância para não se deixar seduzir pelos desejos e ilusões. Caríssimos, o ensinamento apostólico nos adverte para que, desvestindo-nos do homem velho com as suas práticas, Colossenses 3,9, nos renovemos a cada dia por uma santa maneira de viver. Se, na verdade, somos o templo de Deus e se o Espírito Santo habita em nossas almas, segundo nos diz o apóstolo, vós sois o templo do Deus vivo, 2 Coríntios 6,16, é preciso que trabalhemos com muita vigilância para que o abrigo do nosso coração não seja indigno de tal hóspede. Da mesma forma que nas casas feitas pela mão do homem, louva-se o zelo que consegue pôr em ordem aquilo que ficou deteriorado, seja pela infiltração das chuvas, seja pela violência das tempestades, seja apenas pela velhice. Também é preciso estar precavido por uma especial atenção para que nada de desordenado, nada de sujo seja encontrado em nossas almas. Embora o nosso edifício não subsista sem o trabalho do artífice e a nossa construção não possa permanecer incólume, a não ser que a vigilância do seu autor esteja sempre presente. Todavia, visto que somos as pedras racionais e matéria viva, nós somos reunidos de tal maneira pela mão de nosso Criador que até aquele que está restaurado trabalha em unidade com o seu mestre. Que a obediência do homem não se furte, pois há a graça de Deus e que ela não renuncia a esse bem sem o qual não poderia ser boa, se na realização dos mandamentos
ela experimenta alguma coisa de impossível ou de difícil. Não permaneça em si mesma, mas recorra àquele que manda. Este outorga o preceito tanto para excitar o desejo como para conceder ajuda, como diz o profeta. Descarrega teu fardo em Deus, e ele cuidará de si. Salmo 54, 23. Existirá alguém que seja de orgulho tão grande que se julgue ileso, tão imaculado que não precise de nenhuma renovação? Tal persuasão se engana passo a passo, e quem quer que se julgue protegido de ser atingido pelas tentações da vida presente, perde-se por excessiva vaidade. Nossa vida está repleta de perigos, de armadilhas. Os desejos nos excitam, ficam expostos às provações das cobiças, às armadilhas das seduções. Somos atraídos pelo lucro, tememos as perdas. Amarga é a língua dos difamadores. Nem sempre são verdadeiras as bocas que pronunciam os louvores. De um lado escapa o ódio, de outro é a mentira oficializada que engana, de tal modo que é mais fácil evitar aquele que discorda do que se livrar do mentiroso.